Hai, abelhinhas! Bem-vindos ao Abelha Verso! Eu sou a Kira. E eu sou a Clara. O Sr. Baek, o velho doido, ele fez tudo isso só para encobrir o filho dele. Ele não queria matar simplesmente o Hyun-soo. Ele queria encobrir o Hisson, que era, na verdade, o cúmplice do Min-soo. Esse tempo todo, o filho dele tinha sido o grande vilão, o cúmplice, e ele só queria encobrir o filho dele porque ele descobriu que o filho dele era um psicopata assassino, e em vez de entregar pra polícia, ele preferiu tratar ele como se fosse uma pessoa normal. E o Min-soo, ele conheceu o Hisson quando ele levou o filho dele no psicólogo. Porque o Risson estava na psicóloga porque ele, do nada, pegou e começou a tirar tijolos de cima do telhado pra acertar alguém. Ele não tava nem aí com o que tava passando. Se era pessoa, se era animal. Ele só soltou e atingiu um cachorro que morreu. Aí ele chegou à psicóloga e fez um teatrinho. Disse que estava muito estressado com as provas do final do ano. Super normal, você fica estressado com a prova e vai lá tirar tijolo da janela. Aí, a psicóloga acreditou que ele estava passando por um momento. Ele chorou, disse que era culpado e tal. E saiu de lá rindo. Por ser ruim também, viu na cara do Risson que ele era um psicopata. E aí, ele disse pra ele: Eu sei o que você quer. Você quer matar. E foi aí que ele aliciou o Risson pra ser o cúmplice dele. Porque ele viu que ele era desse jeito, diferente do filho dele, que só era estranho mesmo, e não queria fazer nada. Ele só tinha algumas atitudes diferentes, mas não era um assassino. Ele se comportava como um, diferente do Risson. Nisso, os pais do Risson não era legal, né? O velho maluco era maluco desde antes, e a mãe dele também não tava nem aí. Então, o, o pai do Risson, ele também ficou bravo com ele quando ele roía as unhas. E ele teve essa obsessão por unhas, e de todas as vítimas que ele ajudou, o Missó, ele arrancava uma unha e guardava numa caixinha. Tipo os psicopata que guarda uma peça da vítima. Por isso que ele catou o chaveiro da esposa do taxista, para guardar algo da vítima. Nisso, o Minsó tinha todo aquele esquema com o traficante humano lá, que ele pegava pessoas que ninguém se importava para fazer os crimes dele. Nisso, o Risson, ele ficou obcecado, porque ele gostou de matar. Na história não dá pra entender se o Minsó é maluco, se ele é esquizofrênico, se ele acha que aquilo é certo fazer, ou se ele é psicopata. Mas o Risson, ele é realmente um psicopata. E ele gostou de matar, ele quer matar de novo. E ele quer fazer o crime sozinho, desde o começo, de pegar a pessoa. Só que não tava no esquema do Minsó. Aí o Risson briga com o Minsó e vai atrair uma vítima aleatória. Tanto que ele atrai a mulher que tinha um marido, em vez de ser uma pessoa que não tem parentes nenhum. E ele atrai ela pra matar ela, pra ter a primeira vítima dele. E isso deixa ele muito entusiasmado. E ele leva a vítima lá no porão do Minsó, como de costume. E claro que o Minsó não gosta, porque aquele não é o crime dele, não foi ele que planejou aquilo. E aí ficamos se desentendendo, e o Minsó vai lá e mata ele, simplesmente. Ele mata o Minsó e larga ele lá. E, tipo assim, era muito estranho o fato do Minsó ter se matado do nada. E todo mundo só descobriu os crimes dele quando ele se matou. Porque as pessoas acreditavam que era suicídio. Mas não tinha sido suicídio. E a vítima conseguiu fugir. E nisso ele ficou obcecado em querer saber onde está a vítima. Ele até pede pro traficante procurar ela. E chega um dia, depois que o Minsó morreu, ele foi enterrado, tudo. O capataz da vila também foi assassinado, o Yonsu já fugiu. E o Minsó ainda tá atrás da vítima. E o traficante liga pra ele e fala assim: Não, eu consegui dar um jeito nela, fica tranquilo. E no meio disso que ele tá falando no telefone, tá tendo uma chuva bem forte também, ele não olha pra estrada, ele tá dirigindo. E ele atropela o Yonsu. E você acha que ele simplesmente pegou e falou assim: Meu Deus, vou chamar a polícia porque eu atropelei uma pessoa? Não, ele cata o Hyun-soo, coloca no porta-malas e decide enterrar ele. Enquanto isso, na casa, a mãe do Risson começa a limpar o quarto e encontra a caixinha cheia das unhas das vítimas que ele pegava. E ela começa a ficar desesperada, porque ela sabe o que é, porque ela viu o caso na TV, tudo. E aí, ela já também desconfiava do filho dela que não era normalzinho. Nisso, o filho chega e começa a cavar uma cova no meio do quintal pra enterrar o Hyun-soo. E a mãe dele sai desesperada lá fora, porque o pai dele não tá em casa, ele tenta ligar pro pai dele não atende. Nisso, ela vê que o Hyun-soo tá vivo. Ele só bateu nele, ele desmaiou, machucou, mas tá vivo. E o Risson quer enterrar ele vivo mesmo. Nisso, a mãe dele surta. Surta total, normal de uma pessoa que não é psicopata. E ela cata a faca que o Risson vive mexendo, e também quero que ele matava as vítimas, e esfaqueia o filho na barriga. E ele desmaia lá de boa, e só fala, porque era você que estava em casa. Ele nem sente dor, ele nem se preocupa. Ele só desmaia lá. E é quando ele entra em coma. Nisso, ela pega o Hyun-soo, coloca dentro de casa, chama os médicos, chama o marido. Aí o Hyun-soo fica estável, né? Porque ele tá ferido, mas ele acorda bem. Enquanto o Yuson tá em coma, só que o Hyun-soo não sabe disso.
Eles colocam o Hyun-soo, escondem ele do Hyun-soo. E aí, quando o Hyun-soo acorda, o velho já sabe de tudo, né? Porque ele é o pai do cúmplice. Então, ele coage e manipula e também obriga o Hyun-soo a fingir que é o Hyun. E aí ele também fala, mas melhor pra você, porque ninguém tá atrás do meu filho, porque ninguém liga, e você tem um novo nome. Mas eles só querem dar um jeito para as pessoas não acharem que o filho deles morreu, sumiu, ou é um psicopata. É que também eles não podem contar que a mulher simplesmente esfaqueou o filho deles, né? Como é que ele ia explicar o coma? Então era bem conveniente pra todo mundo essa situação. E tava indo tudo bem, mas o Ri-só, ele não consegue ficar sem matar. E aí ele olha e fala assim, meu Deus, eu preciso matar alguém. E ele decide fazer o quê? Matar a empregada. Tá, ela era muda, só que ela não era surda. E ela escutava as coisas que estavam acontecendo. Mas ela não estava falando nada, ela não estava fazendo nada, ela estava guardando o segredo ali o tempo todo. E ele simplesmente decide matar ela. Ele vai lá e mata, porque ele quer. Só porque ele gosta mesmo. E o pai, ele decide encobrir o crime, não porque ele gostava tanto assim do Rin-só. Não, ele só pensa, eu não posso comprometer a imagem. Ele quer encobrir o crime de novo, pra poder manter a imagem da família perfeita comercial de margarina. E não assim, eu tô preocupado que meu filho é um psicopata, não. Ele só não quer comprometer o hospital dele, o dinheiro dele e a imagem dele. E aí ele faz o quê? Incrimina o Hyun-soo. Ele decide tacar a culpa toda no Hyun-soo e dizer ele que é o assassino. Ele arma uma armadilha junto com o filho maluco pra incriminar o Hyun-soo, já que o Hyun-soo já tinha uma fama ruim mesmo e que ele precisa se livrar dele, já que o filho dele acordou e vai voltar pro papel de filho. Vale ressaltar que a esposa dele não queria isso. Ela não concorda com esse negócio de incriminar o Hyun-soo, porque por mais que ela tinha tido um surto ali com o filho dela, não exatamente que ela era uma pessoa ruim. Ela não gosta ali daquela situação, ela não quer incriminar o Hyun-soo, porque ela teve um afeto por ele. Ele passou um tempo sendo filho dela. Ela criou ali um carinho por ele, pela neta, e ela não queria exatamente aquilo. Mas ela não pode fazer nada, porque ela também ama o filho dela. E ela tá nesse ambiente tóxico do marido maluco, que só pensa nele, e do filho, que é psicopata, e só pensa nele também, né? Mas ela tá lá no meio, ela não sabe o que fazer, e ela tem sentimentos, porque ela é humana e não é egoísta. Então, ela fica nessa decisão e é coagida pelos dois a fazer o plano, né? Senão, ela seria a próxima vítima. Se você está gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, Se inscrever acionar o sininho das notificações e deixar sua opinião nos comentários. E claro que os policiais, junto com a Ji-won, começam a investigar esse crime. E ali eles veem que tem o mesmo modus operandi do Min-soo de novo, porque, claro, o Rin-soo era o cúmplice dele, então os métodos dele eram iguais. E claro que eles incriminaram o Hyun-soo, então ali eles descobrem que é ele. E a Ji-won chega pro marido dela e diz, se você se entregar, vai ser mais fácil, porque eu acredito na sua inocência. Então a gente investiga e pronto, a gente prova a sua inocência. E ele só fala, então, sabe o que é? Ninguém nunca vai acreditar em mim porque eu sou estranho. E ele, na cabeça dele, ele bola um plano, ele fala pra Ji-won que vai resolver tudo sozinho e vai embora. E ele quer fazer parecer que a Ji-won não tá com ele, porque senão ela vai ser cúmplice. E ele tem uma filha, e ele quer tirar ela fora do crime. Nisso, a irmã do Hyun-soo, a Hae-soo, ela não aguenta mais viver porque ela não tá vivendo. Desde que ela matou o capataz, e ela não se arrepende porque o capataz realizava eventos com xamã pra exorcizar o dela, no caso, porque eles achavam que ele tinha o espírito do pai dele, que ele ia ser um psicopata igual só porque ele era estranho, e ela ficava com raiva de todo mundo assim. Tanto que foi por isso que ela brigou com o Mutin, porque ele também achava o irmão dela estranho, e ela sabia que o irmão dela não era assim. E ele também tenta assediar ela, o capataz. Então ela mata ele e não se arrepende. Só que o Hyun-soo não quer que a irmã dele fique culpada, e como todo mundo já odeia ele, já desconfia dele, facilmente ele se culpa. Ele só foge e pega as provas contra a irmã, e todo mundo culpa ele só por ele ser estranho. Então, ela quer revelar isso pra polícia. Porque nesse tempo todo, ela também tem os dons artísticos igual do pai, que o Hyun-soo é artesão, e ela é maquiadora. Ela faz também arte plástica, ela mora num lugar horrível, ela pequeno, quase sem nada, que o Mutin vai lá e fica chocado como ela tá vivendo. Porque ela parecia bem, mas ela só parecia, ela não tava bem. Porque esse tempo todo ela só tava existindo, ela não vivia. Com a culpa de ter ferrado o irmão, de não saber onde ele tava. E também porque ela ficava guardando esse sentimento dentro dela, essa culpa de ter matado. E aí ela diz, eu vou falar, e eu não me arrependo. E o Mutin tenta defender ela, fala, não, não, deixa, já ter resolvido. Só que ela fala, não, com esse novo crime dessa empregada, eu vou achar que é meu irmão, mas eu sei que não é ele. Então ela vai lá pra falar pros policiais, pra lá pra Ji-won, que era ela que matou, que o irmão dela é inocente, que ele não é mau, e que isso não deve ser ele, deve ser outra pessoa. Porque o capataz não tinha nenhum dos modos operantes e ela matou na hora da raiva e ela não se arrependia ainda. O Mutin fica tentando conquistar a Hae-soo e também ajudar ela ao mesmo tempo, tentando livrar o Hyun-soo e livrar ela ao mesmo tempo. Os dois, porque ele não quer que ela seja presa. E ele entendeu os motivos dela e ele fica com pena. E ele fica com pena pela forma que ela tá vivendo.
do jeito da casa, de como é que é. Ele leva várias coisas pra ela lá, troca a lâmpada. Nisso tem alguns jornalistas que perseguem ela por ser irmã do Hyun-soo. E isso, o Mutin ajuda protegendo ela também. Devido às perseguições jornalistas e que a Hae-soo foi lá na polícia se entregar, a Ji-won fala que não é o momento certo, porque tem tudo aquela lance que o Hyun-soo fugiu pra encontrar traficante sozinho. E então, ela entrega pra ela o casaco e o crachá dela pra mostrar pra filha dela pra ir na casa e a filha dela não achar estranho. E o crachá da Ji-won tá quebrado, porque ela quebrou durante a fuga do marido e de tentar ir atrás com ele. Então, ela vai pra casa, liga pro Mutin, dizendo que tá indo pra lá, com a filha, que no caso é a sobrinha dela, e ela acha isso legal. E aí ela entra na casa deles, ela tá lá com ela, e preocupada com o irmão, que tá atrás de traficante sozinho e de todo esse perigo. Nisso, o nosso psicopata, ele tá atrás da Ji-won, porque ele quer matar, e porque ela vai atrapalhar investigando. Então ele quer eliminar ela. Aí, ele chega na casa e corta a força pra ninguém ver, claro. E nisso, a Hae-soo vê ele, e ela se lembra, porque foi ele que deu o chaveiro pra ela lá no velório, então ela sabe que ele é o cúmplice. Aí a Hae-soo aproveita disso e finge que é a Ji-won. Nisso, a menininha, a filha, tá lá. E aí ela fala pra criança, fica no seu quarto, não abre até que sua mãe venha. E tranca. Aí ela começa a conversar com o psicopata, que quer matar ela, e ela sabe disso. E ela fala, deixa minha filha. Se você quer me matar, deixa minha filha. Ele fica por um momento pensando, mas ele não quer matar a criança, o modo dele é matar a mulher. Aí ele pega e esfaqueia ela. Nisso, ela tinha ligado pro Mutin. Ele tinha ligado pra ela antes. E ele vai lá, atrás dela, e descobre que ela foi esfaqueada, que ela tava machucada. E o Ri-sung já deu no pé. E aí ele chama a ambulância, tá? E ela tava quase morrendo. Nisso, a Ji-won chega desesperada em casa por causa da filha, que tá presa no quarto e não saía nem com os policiais chamando, até a mãe dela aparecer. Porque ela protegeu e ela usou o crachá como se fosse a Ji-won. E o psicopata leva o crachá, porque ele tem que levar um pertence da vítima dele. Clássico de serial killer. Nisso, o traficante, ele tava com a última vítima. Ela não tinha morrido. Ele pegou e aproveitou, trancou ela num tipo de hospital psiquiátrico e deixou ela viva esse tempo todo porque ele achou que podia ser útil no futuro. Ele tava errado? Não, foi útil no futuro. Ele simplesmente liga tanto pro Hyun-soo quanto pro Rin-soo e fala, olha, eu tô com a última vítima, e ela pode ajudar tanto um, tanto o outro, então quem é que dá mais? Eu entrego ela. O Hyun-soo, muito inteligente, ele bola um plano e fala pro cara, tipo assim, ó, o Rin-soo vai te dar um monte de dinheiro por ela. Você fica com o dinheiro, eu fico com a vítima, faço uma armadilha pro Rin-soo, entrego ele e fica todo mundo feliz. E o traficante, claro que ele concorda porque ele só quer dinheiro. No fundo, ele não tá nem aí pra ninguém, ele só tá atrás de dinheiro. Mas o Ri-sung sabe que não pode confiar no traficante. Então, quando ele pega o dinheiro pra dar pra ele coloca veneno no meio do dinheiro. Porque ele sabe que o traficante tem a mania de cheirar o dinheiro. E aí o traficante vai de arrasta. Mas nisso, o Hyun-soo já fez a armadilha dele, ele tá lá esperando o Rin-soo, que chega e simplesmente fala, ó, matei sua esposa, hahaha. E a vítima tá lá, presa dentro de uma gaiola, vendo o psicopata e o Hyun-soo que do nada surta. É porque ele gostava muito da esposa, lembra? Ele é um ótimo marido. E aí ele fala assim, quer saber? Eu vou matar você. E o Rin-soo só fica, ah, eu não tô nem aí. Ele fala, duvido que você me mata. E aí o Hyun-soo parte pra cima dele e fala, mas eu não vou te matar só não. Eu vou deformar sua cara, porque ninguém vai saber como que ela é e você não vai ficar famoso. Aí toca ali num ponto do Rin-soo, porque ele queria ser famoso também. Além de ser assassino, ele também queria ser famoso, porque ele é um psicopata. E aí ele fica com medinho, bate o medinho nele. Nisso, a vítima não quer que o Hyun-soo seja pego, porque ele entendeu que ele queria provar a verdade para a esposa, para os policiais e ser inocentado. Então ela não quer que ele mate o Ri-sung, porque ela quer que ele seja preso e que o Hyun-soo seja solto e libertado, assim como ela. Então ela segura o Hyun-soo e manda o Ri-sung correr, que faz exatamente isso porque ele não quer ser deformado. Não porque ele se importa com morrer ou não. Ela tá fraca, ela tá presa, então ele consegue se soltar dela e corre atrás do Ri-sung. E vai todo mundo correr atrás do mato. Nisso, a vítima tem a chave, porque o Hyun-soo deixou com ela a chave da gaiola lá, que era só pra enganar o Ri-sung. Então, o celular do Hyun-soo, só que não é o celular dele mesmo, não é um celular com o número dele mesmo, que ele usava pra falar com o traficante, pra não ser arrestado pela polícia e tal. Por isso, a Ji-won acha que é só um número desconhecido, provavelmente banco. Aí ela fica o quê? Desligando, sem se importar. Mas depois de tudo que aconteceu com a Hae-soo, ela resolve atender o telefone. Aí a vítima conta pra ela tudo que tá acontecendo e a polícia corre pra lá. Chega todo mundo lá, resgata a vítima, lógico, e nisso eles encontram o Hyun-soo com o Ri-sung lá em cima de um penhasco, brigando. Só que, gente, nesse tempo todo, o Hyun-soo, ele tinha ali um certo problema, que ele via a imagem do pai dele. Dá a entender que ele tem uma esquizofrenia, né? Porque ele vê a imagem do pai dele, sem o pai dele estar lá. E quando ele ficava com a Ji-won, a imagem do pai dele não aparecia. Então, na cabeça dele, ele acreditava que o pai dele tinha medo da Ji-won e que ela ia proteger ele.
E o pai dele sempre ficava falando, tipo, mata. Ele aparecia com um negócio pro menino matar. E o Hyun-soo vê a Ji-won e pensa, agora eu tô vendo ela morta. Porque ela morreu. Então agora eu tô vendo mais uma pessoa morta. E ela fica tipo, não, eu tô viva, pode acreditar, vem aqui. O coitado não sabe o que é real, que é espírito, que é ilusão, que é alucinação. Ele fica achando que o pai dele é espírito, mas é só uma alucinação da cabeça dele. E agora ele achou que tá alucinando também com a Ji-won. Fica muito feliz com isso. E ele começa a rir da cara do Hyun-soo, porque ele é um psicopata, ele não tem problema e sabe que ela tá viva. E que o Hyun-soo não tá acreditando e tá lá tentando matar ele. E isso vai deixar ele famoso, porque não vai deformar a cara dele. E vai estar na frente de todos os policiais. Ele tá adorando aquela situação. Enquanto a Ji-won fica lá tentando falar pra ele. Eu tô aqui, eu tô viva, vem me ver. E os policiais em volta não sabendo se atira ou não atira. Atira no Hyun-soo, atira no Hyun-soo, o que eu faço? Mas a Ji-won consegue convencer o Hyun-soo de que ela tá viva. E o Hyun-soo faz o quê? Ele vai correr pra abraçar a esposa dele, porque ele ama muito ela. E também pra ter certeza que ela tá viva, né? A gente tem que checar, tem que tocar pra saber se tá viva. Mas o Hyun-soo aproveita toda essa situação. E aí ele vai lá, os policiais vão atacar ele pra prender ele. Ele cata a arma de um dos policiais e atira. E pega quem no Hyun-soo, que se joga na frente da esposa dele, porque ele ama muito ela. E o policial lesado, que demora pra atirar, atira no Hyun-soo e mata ele. Mas demorou, hein? Porque assim que o Hyun-soo se afastou, já deviam ter atirado nele de alguma forma e disparado ele. Mas não, ficam lá boiando, vendo a cena do Hyun-soo se aproximando da Ji-won. Enquanto dá tempo tranquilo pro Hyun-soo catar a arma e matar alguém. Mas aqui é uma cena muito emocionante, né, gente? Clássico de filme de romance. Quem não quer aproveitar o clima? Nisso, nosso psicopata vai de arrasta, finalmente, demorou. Aí, enquanto isso, o delegado e o resto da polícia tava indo lá na casa do velho pra descobrir tudo e pra falar pra ele, do filho psicopata, que ele sabia. E o velho maluco quer matar os policiais. Ele caca lá uma seringa, mata a polícia. Ele tá realmente bem doido. E aí, o policial só fica, qual é o seu problema? É isso mesmo, ele tem problema. Esse aqui é o lance da história. O velho também tinha problema. E ali passa um tempo e a Haesu, ela sobreviveu, ela ficou bem. Só que ela vai ter que enfrentar o julgamento por ter matado o capataz da vila, né? Porque o crime ainda não prescreveu. O Hyun-soo também fica bem, ele consegue o tiro, atingiu ele, mas ele fica bem. O único problema é que ele perdeu a memória, porque a história não podia acabar. Ele tinha que perder a memória. E a Ji-won, tadinha, ela tá sofrendo, porque ela também amava o marido dela. A filha tá sofrendo porque ela acredita que o pai dela foi viajar e largou ela lá sem levar ela pra viagem. E o Hyun-soo, ele tá confuso, porque ele não lembra de nada, ele não sabe se ele se aproxima da Ji-won, se ele não se aproxima, e tudo que ele tá querendo fazer é provar a inocência da irmã dele, provar que tudo que ela fez tinha um motivo. E que ele também não sabe se ele tava fingindo. Ele não acredita que ele amava ela. Ele fica pensando, será que eu tava fingindo o tempo todo? E agora eu não lembro que eu fingi? Porque as pessoas dizem, mas você gostava dela. E o Motim só diz, mas você era bom em mentir. E o Motim ajudou muito nessas ocasiões. É que ele não teve experiência com relacionamento. Ele não é bom essas coisas. Mas pelo menos eles continuaram grandes amigos. No fim, foi uma amizade assim que durou. Foi construída de uma forma estranha, foi. Mas é duradoura. E aí eles conseguem provar a inocência da Haesu. Então, ela, agora que o irmão dela tá inocentado e que ela não tem mais essa culpa, ela resolve realmente começar a viver. E ela quer estudar, porque ela fazia as artes plásticas, só que ela não tinha um estudo, uma faculdade, ela quer estudar pra fora. Então ela chega pro Motim e diz, tô indo, agora eu vou viver minha vida, de verdade. E o Motim fica, claro, vai viver, e fica lá chorando, porque ele gosta dela e ele será abandonado de novo. E também porque ele esperou tanto tempo pra poder encontrar ela e ficar com ela, que quando ele encontra e tem a oportunidade, porque agora ela vai viver, ele descobre que, na verdade, não era amor, não era. Ela queria viver a vida dela e só ele que ficou parado esse tempo todo esperando pra viver a vida dele com ela. Mas então, eles falam que eles vão se falar ainda. Que eles podem ter uma chance, só que ela precisa primeiro resolver a vida dela, que ela não estava vivendo até esse momento. E nisso, o Hyun-soo, ele também quer voltar, ver se ele gosta ou não da Ji-won, ver ela de novo, e ainda se aproximar. E aí ele volta na casa dele, porque ele também quer comprar uma casa. E eles dizem que tem uma casa à venda com uma oficina, que ele continua fazendo o artesanato dele, isso aí ele não esqueceu. E aí ele chega e vê que a casa é a casa dele. E a Ji-won tá lá empacotando as coisinhas porque ela vai embora da casa. E ele encontra uns cadernos, que ele anotava coisas sobre a Ji-won. Ele anotou, tipo, coisas que ela gostava, coisas que ele observava dela, e ele percebe que, na verdade, ele gostava dela. Num primeiro momento, ele fica pensando, nossa, ele anotava pra observar ela, pra saber sobre ela, pra construir bem um papel e enganar ela, mas ao mesmo tempo ele gostava. Tanto que o nome que era o nome da oficina, é sobre uma história grega que resume bem a história deles. Só que ele não conseguia demonstrar isso em sentimento, e agora, desmemoriado, ele conseguiu compreender isso. E nem a Ji-won sabia disso também.
E no fim, foi até bom pra ele perder a memória, porque agora o Hyun-soo, ele ia poder construir uma vida sendo exatamente ele. Porque a parte que ele perdeu a memória foi justamente a parte que ele estava fingindo ser quem ele não era. Porque a última lembrança dele era dele ter sido atropelado na rua. Então ele realmente só perdeu a memória da época que ele estava fingindo ser da família Baek. E agora ele ia poder construir uma família, lembranças com a Ji-won, com a filha dele, sendo realmente ele. E não sendo uma pessoa que ele não era, fingindo ser alguma coisa. Então, ele fala pra ela que ele quer tentar conhecer ela de novo, e que ele gosta dela, que ele sente que gosta dela. Que ele tá tentando entender o que ele sente, porque ele não é bom com isso, devido ao problema dele. E que ele tá sentindo que gosta dela. E ela também sente saudade dele, porque ela ama ele ainda. E ela pensa, não, vamos construir a memória junto, então. E nisso também ele já parou de ver o pai dele. Talvez a situação de ter resolvido o problema do cúmplice, de pararem de ficar em cima dele, de fingir, também ajudou a ele superar essa parte, e ele parou de ver o pai dele morto. É que no fim, o Hyun-soo, ele não tinha problema em não ter sentimentos. Ele só não sabia definir o que ele estava sentindo. Ele não sabia definir o que era amor, o que era carinho, o que era tristeza. Ele não sabia o que ele estava sentindo. E não que ele não estivesse sentindo nada. Mas agora ele ia poder aprender a sentir isso. Ele ia aprender a amar e também ser amado por pessoas em volta dele. Aí, como ele decide juntar de novo, ele vai lá conhecer a filha de novo, digamos. E ela fala e ele lembra um pouco de quando foi a primeira vez que ele viu a menininha no hospital, que era no nascimento, o bebê, que ele pensou, será que ela vai gostar de mim? Será que ela é igual a eu? Porque ele ficou pensando, nossa, será que ela vai se estranhar também? Mas aí ele sempre achou ela mais parecida com a Ji-won. E aí ele fica pensando, nossa, será que ela vai me reconhecer, gosta de mim? E ela chega lá e a filha dele, claro que ama ele, corre, abraça ele, fica feliz de ele ter voltado da viagem. E pede pra ele nunca mais ir embora. E a única coisa que ela pede pra ele é tipo, papai, você me trouxe um presente? E ele fica, não. Mas ela fala que ele é o maior presente, porque no fundo, ela era a coisa que ele mais amava. E ele pensa, não, eu amo essa menina. E ela também fala que ele é a pessoa que ela mais amava em todo mundo. E agora eles podem ser a família perfeita, o casal perfeito de novo, e de verdade. E fim da nossa história. E o nosso Hisson, nosso grande psicopatrão, ele é estrelado pelo ator Kim Ji-hoon, que faz ótimos trabalhos, principalmente como psicopata. Em Death Game, por exemplo, ele fez psicopata, tava ótimo lá. E em Ballerina, o filme, ele também fez psicopata e tava ótimo. Nos últimos dramas que ele fez, que era o Butterfly, ele também fazia psicopata, mas ele não faz só personagem assim. Porque no Love to Hate You ele fazia comedinha romântica. Então ele não é um ator que faz só psicopata, mas ele é muito bom na atuação. E ele vai estrelar outros 2 doramas, Nice to Meet You e Dear Ex, que vão lançar agora, nesse final de ano. Agora, 27 de outubro e o outro novembro. Fiquem ligados nos próximos trabalhos dele, porque ele é um ótimo ator, ele é muito eclético e todos os personagens ele entrega muito bem. Então fiquem ligados, assistam. Se quiser saber os próximos trabalhos desses atores, não esquece de conferir o post no Insta. E não esquece de nos seguir lá, porque colocamos posts diferenciados. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Bye, bye, abelhinhas! Bye!